Segundo Reis, capítulo 10. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós outro esta carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós fazê-lo? Então, o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, e os anciãos, e os tutores mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que bem te parecer. Então lhes escreveu outra carta, dizendo: Se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vinde a mim, a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 pessoas, e puseram as suas cabeças num cestos e las mandaram a Jezreel. Veio um mensageiro e lhe disse: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: Vós estáis sem culpa. Eis que eu conspirei contra o meu Senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Então se dispôs, partiu e foi a Samaria. Estando no caminho, em Bet-Eked dos pastores, encontrou Jeú, parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem sois vós? Eles responderam: Parentes de Acasias. Voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Então disse Jeú: Apanhai-os vivos. Eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe,
que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou: tens tu sincero coração para comigo, como o meu o é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E lhe disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú: consagrai uma assembleia solene a Baal. E a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal. E o fez. Então Jeú, com Jonadab, filho de Recabe, da casa de Baal, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocausto, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que eu deixar escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-os a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até ao dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe tudo quanto era do meu propósito, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú
não teve cuidado de andar de todo o coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Esael em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas e os manassitas, desde Aroé, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os mais atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeú com seus pais, e os sepultaram em Samaria. E Joacás, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia!